Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é uma casa, como vocês podem ver, abandonada, quase toda caída, né? Que já uma boa parte dela caída, né? Meu nome é Nazareno. E aqui há algum tempo atrás, galera, morou uma tia minha, sabe? Aí, no tempo que ela morou aqui, morava ela, meus primos, né? Que só era 8, ou aliás era 5, né? E o tio meu, né? Eles moraram aqui há um tempo. Pra vocês verem que ela tá praticamente caída, né? É na beira da estrada. E conta-se que uma vez meus primos tinham saído à tardezinha, né? Pra noite. E quando eles voltaram 10 horas, 10 e meia da noite, eles contam que vinham pertinho de casa já, né? E eles contam que viram uma pessoa, né? Uma pessoa em cima de casa, nas telhas, né? Só que eles não ligaram. Não ligaram porque pensava que era o pai dele, né? Que estava justamente em cima da casa, né? Não ligaram muito. Uma pessoa, eles contam que era uma pessoa toda de branco, né? Tava em cima da casa. Só que eles não ligavam porque pensava que era o pai deles que estava ajeitando alguma telha, né, em cima da casa. A casa aqui toda deteriorada, já caindo, né? Falta pouco para cair. E continuando. Eles contam que quando chegaram em casa não disseram nada, né? Foram dormir, já era tarde, né? E contam que quando foi de manhã, foram dormir à noite, né? Eles contam que dormiram quando foi de manhã, quando acordaram, perguntaram ao pai dele o que era que estava fazendo em cima da casa, né? Já tarde da noite, 10 e meia, praticamente meia-noite, 10 e meia para 11 horas da noite, né? E o pai deles falou que não estava em cima da casa, não. Não era ele que estava em cima da casa, né? Não posso afirmar que seja algum espírito, não sei, porque aqui conta-se que lá mais para baixo, acolá, um pouquinho para lá assim, tem uma barragem, né? E o antigo dono daqui diz que faleceu aqui, né? Aí não posso afirmar que poderia ser ele, né? Tanto é que eles me contaram isso, né? E então, tô contando isso aqui nesse vídeo, né? Porque uma história assim é que a gente fica um pouco pensativo, né? Porque uma pessoa toda de branco, 10 e meia, 11 horas da noite, em cima de uma casa, pra gente ficar assim meio um pouco cismado, né? Como a gente diz aqui, né? Então o que que acontece? Quando foi de manhã, eles perguntaram ao pai deles o que que ele estava fazendo, né? Se era ele realmente que estava em cima da casa, né? Aqui, ó, um pouco do telhado ainda. E o meu tio, que é pai dos meninos, falou que não era ele, não estava fazendo nada. Pelo contrário, ele estava dormindo, né? Tava dormindo. E aí depois foi que eles contaram, né? Que viram como se fosse uma pessoa toda de branco em cima da casa, como que se fosse ajeitando alguma coisa em cima da casa, né? Do telhado lá. O telhado tá aqui. E quando amanheceu o dia, que eles contaram que o pai deles não era o pai deles que estava em cima da casa, eles ficaram um pouco cismados, como foi falado, né? E
Então eles também não comentaram mais nada, né? Não falaram mais nada, mas ficaram um pouco cismados, né? Pelo fato de não verem ninguém, né? E quando eles vinham chegando em casa, antes deles chegarem em casa, que olharam novamente, não tinha mais ninguém em cima da casa, né? E eles olharam a primeira vez, viram como se fosse uma pessoa, né? Todo de branco. Aí imaginaram que poderia ser, né? O pai deles. Só que depois, eles contaram também que depois, pouco tempo depois, olharam novamente e não viram mais ninguém em cima da casa, né? Então, por isso que no outro dia que eles falaram que o pai não era o pai deles que estava lá, eles ficaram cismados, né? E aqui, outra história também, que a minha tia também, eles moravam aqui, um pouco afastado das casas aqui, né? Como vocês estão vendo, só mato aqui, né? E outra história também, assim, bem cabulosa também um pouco, né? Não tô afirmando nada, mas conta-se que aqui, justo dessa mesma casa, um outro dia, a minha tia, a própria minha tia, estava sozinha em casa nesse dia. Os meninos tinham saído para trabalhar, meu tio também. E ela estava sozinha em casa. E ela conta que outra vez, de manhã, 9h30, 10 horas da manhã, ela estava na cozinha, né? Cozinha, como vocês viram, tá até derrubada aqui, caiu, né? Aqui, ó. Ela conta que estava ajeitando alguma coisa em casa, né? Na cozinha, ela estava sozinha, a porta da sala estava só a meia porta aberta, né? E ela conta que ouviu como que se fosse uma pessoa entrando, né? Abrindo a porta, abrindo e fechando a porta. Só que não falou nada e não chegou ninguém onde ela estava, né? Não chegou ninguém onde ela estava. No começo ela pensou que eram algum dos meninos que tinham chegado, né, em casa. Por isso que ela não ligou. Isso ela falando pra gente, né, pra mim, pra outras pessoas que estavam perto. Só que quando ela ouviu abrir e fechar a casa, a porta, mas não chegou ninguém até onde ela estava, né? Então ela ficou assim meio cismada também nesse dia, né? E então essa casa aqui, não só nessa casa, mas toda aqui, né? Toda aqui tem uma história, tem algumas histórias interessantes, né? Que a gente fica imaginando que poderia ser, né? A casa, né? Como já foi falado, mencionado, a casa já tá caindo, né? Deteriorando, né? Então eu vim aqui contar um pouco aqui, né, da história daqui, porque aqui onde foi minha tia morou, né? Tem uma casa perto da estrada, né? Da estrada aqui, não dá pra ver porque o mato tá grande, mas dá pra ouvir os carros passando. Então eu vim aqui contar um pouco dessa casa aqui. E assim que der eu vou, se eu vou ver aqui, vou dar uma olhada. Se der, vou dar uma descida. Aqui é uma descida, lá embaixo tem tipo uma barragenzinha, né? Que lá, mais ou menos por aqui assim, onde eu tô mostrando agora, tem uma barragem. Que lá também tem algumas histórias interessantes também. Então eu vou ver aqui como é que tá aqui. Vou ver se dá pra mim descer, né? Se der eu tô indo até lá pra contar um pouco pra vocês, né? Então essa casa aqui tem essas duas histórias, né? Bem interessante.
Pode ter mais, pode acontecer mais, porque ninguém sabe, né? Mas com certeza, provavelmente, pode ter acontecido algumas coisas a mais, né? O antigo dono daqui, por ser uma casa um pouco antiga, né? Pode acontecer algumas histórias interessantes também.